Nem toda disfunção erétil é anormal. Existem situações em que a disfunção erétil ela pode ser considerada normal. Eu estou aqui hoje para falar com você quando essa disfunção erétil se torna anormal, ok? E merece um tratamento. Eu sou Aaron Júnior, sou médico urologista aqui em Goiânia, trabalho na área de medicina sexual e na parte de cirurgia urológica, ok? Se você ainda não está me seguindo, já aproveita. Dá um clique aí, me segue aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário nesse vídeo, porque esse vídeo pode às vezes beneficiar alguma pessoa que está passando por um problema de disfunção erétil e não sabe se aquilo é normal ou se não é normal, ok? Olha só, existem vários fatores que vão mostrar se aquela disfunção erétil é ou não é uma disfunção erétil de origem patológica. Como assim? Ah, mas eu tive uma disfunção erétil, então quer dizer que eu não tenho doença? Olha, isso pode acontecer em algumas situações, como por exemplo, às vezes quando o homem está passando por uma luta financeira, está com um nível de estresse muito elevado, às vezes ele tem uma falha ali esporádica e isso não configura como uma disfunção erétil. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, eu vou falar alguns grupos de situações que são anormais. Quando que é anormal uma disfunção erétil? Quando ela dura um período maior que 3 meses, o cara vem falhando, falhou uma vez, depois uma segunda vez, uma terceira vez, e naqueles últimos 3 meses ele praticamente não consegue ter uma relação com penetração, ele não tem uma relação completa, Esse é o primeiro fator. Um segundo fator é quando essa falha acontece em mais da metade das relações que ele tenta. Às vezes ele vai tentar ali com a esposa, uma vez funciona, uma vez não funciona, uma vez funciona, uma vez não funciona. Então, isso também é uma disfunção erétil preocupante, porque a tendência dessa falha é ser progressiva. Então, quando ele falha em mais de 50% das relações e quando isso demora mais de 3 meses, configura em uma disfunção erétil que necessita de uma avaliação, necessita de um tratamento. Outro fator que interfere nisso é quando o cara começa a perder as ereções matinais e noturnas. Aí merece uma avaliação, porque quando o homem começa a não ter ereções matinais, não ter ereções noturnas, isso significa que não está havendo uma liberação adequada de hormônios durante o período noturno, no período do sono REM, que é o sono no qual ele deveria ter ali as ereções de proteção, aquelas ereções que mantêm a perfusão do genital. Então, se ele não está tendo ereções noturnas ou matinais, isso é algo preocupante. Ah, mas eu parei de ter as minhas ereções matinais aí por uma semana. Não, isso não interfere. Eu estou falando que são problemas que tem que durar pelo menos 3 meses. Às vezes você perdeu a ereção noturna porque você passou uma semana de estresse. Existe um estudo que mostra que quando o homem fica mais de uma semana dormindo mal, às vezes o cara viaja e fica uma semana dormindo mal, ele percebe a queda da testosterona. Ele dá uma queda da libido, ele vai perceber que a memória, a capacidade cognitiva dele muda. Então existe um estudo que mostra que uma semana apenas de sono ruim é o suficiente para que o cara tenha uma queda na libido e isso vai afetar na ereção. Então, nós estamos falando aqui é o cara que perdeu a ereção matinal durante um tempo prolongado, perdeu a ereção noturna durante um tempo prolongado. Nesses casos, vale a pena investigar e procurar a causa. Na maioria das vezes, essa causa ela pode ser uma causa psicogênica ou uma causa hormonal. Corrigindo isso aí, vai voltar ao normal, Uma outra causa é quando afeta a qualidade de vida da pessoa. Porque às vezes o cara falha uma vez, ele não se preocupa. Para ele aquilo ali foi uma falha esporádica, ele tem uma esposa que é parceira e ela vai ali, faz uma massagem, fala para ele, olha, não preocupa, isso é natural, pode acontecer, você está muito cansado, você está muito estressado, isso não vai gerar uma preocupação. Mas quando a falha afeta a qualidade de vida, aí o cara começa, meu Deus, não posso falhar de novo, e aí que começa a gerar um transtorno de ansiedade, que gera aquela ansiedade de desempenho, é uma causa que vai merecer uma investigação e um tratamento adequado. Existem outras causas, vamos falar mais aqui, quando ela começa, por exemplo, de uma forma abrupta, principalmente naquele paciente que tem algum problema cardiovascular. Às vezes ele é um cardiopata que ele está bem controlado. De repente a disfunção erétil começa de uma forma súbita. Isso significa que ele pode ter ali uma obstrução de algum vaso. E a gente já sabe que às vezes o problema cardíaco ele vai se manifestar 2 ou 3 anos depois que o cara desenvolveu uma disfunção erétil. Por quê? Porque a gênese é a mesma. A oclusão arterial que acontece no infarto é a mesma oclusão que pode acontecer na artéria ali que leva o sangue para o seu genital. Então, muitas vezes, a disfunção erétil ela vai anteceder um evento vascular cardíaco, um infarto, por exemplo. Porque o calibre da veia do pênis ele é bem menor do que o calibre da veia do coração, da artéria do coração, que na verdade nós estamos falando, Aquela que leva o sangue
para o coração. Então, o homem, às vezes, ele tem uma disfunção erétil de um início abrupto, associado a um problema cardíaco. Isso pode ser que esteja, né, ali um vaso entupido. Existem problemas também que estão relacionados àquele cara que tem aí um diabetes, um distúrbio hormonal, e de repente ele está descompensado do diabetes, ele está com um problema na tireoide que não foi corrigido, ele está com um distúrbio da prolactina, que é um hormônio produzido aí na hipófise. Todos esses fatores contribuem para que haja uma disfunção erétil. Nesses casos, essa disfunção erétil, ela precisa de ser investigada. Então quer dizer que toda disfunção erétil vai ser investigada? Não. Às vezes o cara tem uma falha esporádica, ele não precisa de investigar. Às vezes ele está passando por uma situação de grande estresse, uma perda familiar, um emprego que ele perdeu, uma conta que precisa pagar e ele ainda não levantou o dinheiro suficiente. Isso é suficiente para que ele tenha ali uma descarga adrenérgica e isso afete a ereção. Quer dizer que esse cara é um portador de disfunção erétil? Não, ele não precisa de fazer uma investigação. Ele tem que corrigir o fator que está gerando estresse agudo ali, né? Ele vai resolver aquele problema de imediato e ele vai voltar a ter a função erétil dele normal, ok? Então, as causas que merecem investigação é quando elas passam de 3 meses, quando a maior parte das relações tem problema, ou seja, mais de 50% tem problema, quando não existem as ereções noturnas, quando vem associado a algum problema cardíaco, quando o homem tem, além da disfunção, um diabetes, uma hipertensão, uma doença da tireoide que vem junto. Esses são os fatores que, quando associados à disfunção erétil, merecem uma investigação, ok? Se você tem algum problema de disfunção erétil, está passando por alguma luta, tem alguma dessas doenças associadas, aí eu gostaria que você fizesse aí algum comentário, deixasse alguma sugestão aqui para os próximos vídeos, né? Por quê? Porque esse tema é um tema muito pedido e as pessoas perguntam, será, o que é disfunção anormal? O que é aquela disfunção que merece um tratamento? Ok? Eu te espero no próximo vídeo.